Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. Hoje temos a alegria de receber novamente, repeteco, porque essa doutora aqui é tudo de bom, Andréia Maslum, falei bem? Bom. Que já esteve com a gente falando sobre saúde integrativa e agora retorna para uma conversa muito importante. A gente costuma pensar na saúde mental apenas como algo ligado às emoções. Mas será que o nosso corpo também influencia a forma como nós nos sentimos? Doutora Andréia, seja muito bem-vinda de novo. O bate-papo foi tão gostoso que a gente fez repeteco. E aí eu falo, fica outro convite para vir novamente, porque a gente fala, é um pedacinho de tanta coisa conectada, né? Então, obrigada de novo, viu? Obrigada a vocês e a gente pelo convite. vai explorar cada vez mais esse bate-papo, porque eu não entendia, assim, da forma que você trouxe, né? E que tem outras coisas que a gente vai falar sobre bioalinhamento, também desconhecia. Então, obrigada por estar aqui com a gente de novo. Muito obrigada. E já se sente em casa, né? Sim, e pra gente é um legado muito grande levar a osteopatia, o bioalinhamento à frente, que outras pessoas saibam, que não seja um pequeno grupo, né, que nos procure. Então, assim, a gente também tem um canal no YouTube, tem também as redes sociais, @doutora Andréia Maslum, né? Ótimo. Por conta que também é importante não adianta eu só cuidar daquele paciente que deitou na maca, que é pertinho de mim. Não, precisa ser um pouquinho mais global isso. Parar em outros países. Então, com a pandemia, né? A gente, com o canal do YouTube, viu que chegou, né? Estados Unidos, Oriente Médio. Então, teve essa ajuda além. Porque é tão complexo por ser integral, né, por abordar a saúde física, emocional, o ambiente, né, toda a parte porque cada categoria por si só já é tão complexa, então, imagina todas combinadas. Eu tenho um podcast, mas a gente fez alguns capítulos com uma health coaching, que é uma profissional também que lida com uma saúde mais integrativa, também da medicina funcional, que é dita nos Estados Unidos como integral. Então, a gente sempre está buscando falar um pouquinho mais nesses ambientes, porque às vezes uma rede social é tão superficial, né? A gente não consegue aprofundar. Então, talvez até o nosso paciente, para explicar para um outro, fica difícil, né? Por ser tão complexo. O ideal aqui é você trazer uma ideia e se necessário, dependendo do tema, trazer de novo e aí marcar com você diretamente para poder... experienciar. Exatamente. Ter a experiência, de fato. Isso, né? Doutora, para começar, inclusive para falar do bioalinhamento que eu, de fato, desconheço, o que é o bioalinhamento e como ele pode ajudar no bem-estar físico e emocional, que a gente está falando tanto disso aqui, físico e emocional. Então, o bioalinhamento é um conjunto de informações que a gente traz na primeira análise da pessoa, né? Então, eu vou estudar, né? Eu falo que a gente costuma ser um detetive, né? Daquela história, um investigador, de fato, para saber, assim, o que tem atrás de uma causa. Por exemplo, uma dor lombar, que 80% da população mundial uma hora vai sentir dor lombar. O que tem por trás dessa dor lombar? Quando começou? O que estava acontecendo na sua vida antes que essa dor te acometeu? Como você estava se sentindo na época? Aconteceu alguma coisa impactante? Então, a gente vai atrás, data, hora e segundo de algum conflito impactante. Muitas vezes, eu adoraria que fosse só um episódio, né? Mas, às vezes, a pessoa traz a infância. Nossa, às vai vezes muito traz lá para trás. Abuso, né? Que a gente nem esperava. E na hora porque dá aquele geralmente impacto. Quando vai falar nisso, fala assim, porque você tá a sua postura tá ruim, você tá trabalhando, mas você não vai lá para trás, tanto lá para trás, né? E assim, eu falo, por que a nossa profissão, a osteopatia, e eu trago o bioalinhamento, que eu sou uma curiosa do comportamento humano, das emoções, do próprio sistema nervoso, que tem tantas complexidades, porque eu vivi em mim. Né? Eu sabia que os pacientes não deitavam na maca só com aquela dor. Tinha algo por trás, eu não sabia muito bem, né? A gente, começo de profissão, né? Ainda está muito ligado aos conceitos da faculdade. Mas quando você começa a tratar o ser humano, a gente entende que o ser humano é complexo. Eu falo que ainda, mal sabendo de tudo, anatomia, dissecando, né? Como a gente faz cadáveres, assim, para entender o que mexe, o que não mexe, como mexe. Onde fica cada coisa. Então, a hora que a gente está pondo a mão no ser humano, a gente está entendendo o que tem ali. E pode ser que a pessoa nasça com um rim, por exemplo. Você não tem como adivinhar. Mas
Você fala, poxa, tá funcional? A ideia é, está funcional? Porque nem todo mundo é simétrico, nem todo mundo tá super saudável, né? Então, o que você traz, né? Qual que é o seu problema? Porque se eu for investigar o seu corpo, pode ser que eu ache coisas ali que você nem sabia. E aí a pessoa mesmo fala, E geralmente isso acontece. Eu vim com a dor lombar e você tá vendo que eu tenho a constipação. Que eu já não funciono o meu intestino lá desde bebê, que minha mãe já falava... Tem informação aí pra gente analisar. Porque a gente precisa ir como se fosse abrindo portais nesse corpo para que tenha uma circulação saudável, para que esse corpo volte a se adaptar. Porque nossa vida não é perfeita. Eu falo que se tiver tudo um marasmo, quer dizer que ali já não tem vida, né? Tem alguma coisa acontecendo. Ou a pessoa tá em depressão ou ela tá perto da morte. Tipo, é verdade. Não tem. A gente é feito para lidar com problemas, lidar com complexidades mesmo, desafios da vida. Né? E o quanto esse corpo tem saúde para lidar com esses desafios. Essa é a grande questão da osteopatia. Então, quando a gente traz o bioalinhamento para isso, a gente quer entender por que esse corpo ficou em alerta. Qual foi o problema que ele passou, que foi tão impactante, que ele começa a viver do trauma, por exemplo, até agora, a partir desse problema, né? Então, assim, será que ela sabe quem ela era antes, como ela vivia, o que ela sentia? Então, assim, eu posso dizer que a forma de aprender a lidar com aquele trauma, ou seja, lá o nome que a gente possa dar, para você lidar melhor e não ter, de repente, essa reação no corpo. Exato. Porque uma pequena parte, um pequeno resumo. É como tirar a pessoa de um alerta, por exemplo, de um estresse que esteja... Porque é normal ter estresse, né? Ansiedade, isso são emoções. Isso não tem como evitar. O que passou que transbordou o copinho? Talvez seja assim que o paciente chegue para mim. Ele não vai vir, tive uma dor lombar, vou lá. Não. Ele vai ter dor, ele vai tomar remédio, ele vai procurar com um amigo. É todo um caminho que a gente desenha até ele chegar num profissional fisioterapeuta que faça, por exemplo, só o RPG, só o Pilates, e ainda não resolveu, quer dizer, aí depois, talvez ele tenha tomado uma infiltração do médico, talvez ele tenha tomado uma injeção. Então, assim, ele não vai chegar... Às vezes eles vêm com aquele turbilhão de exames, que já tentou de tudo, mas ninguém tratou a causa. E aí, quando vem na Andréia, assim, além da causa da osteopatia, ainda vai ter a causa emocional também. Então, assim, eu nunca vou achar que é só a casca. Então, tem gente que vai até com medo, né? Fala assim, eu vou para falar disso e vou descobrir toda... E é isso, né? Quando a gente tem uma rede, um vai falando pro outro. Você vai me perguntar da minha história? Então, já não vou. Exato, já tá com medo de cuidar antes de chegar. Porque ele sabe que a Andréia vai tocar naquilo. Só que tem gente também que não é aberta. Então, por isso que eu falo, a linha da osteopatia é isso. Então, vamos pro corpo, tá tudo bem. Às vezes, no corpo, a gente descobre ali, colocando uma mão muito sutil, que tem uma liberação no estômago, por exemplo. Poxa, peraí, o que você não engoliu? O que você... Então, tem sempre uma pergunta por trás daquele incômodo, onde a gente vai tentar trazer o ser humano para a sua potencialidade. Porque, assim, entre uma pessoa antes do impacto, que é a data, hora e segundo do conflito impactante emocional que a pessoa possa ter passado. E muitas vezes foi traumático, né? Então, às vezes fala do trauma, não, nunca sofri um acidente. Mas não é só um trauma físico, tem o emocional também, né? A gente precisa levar em consideração, que a psicologia já trazia. Às vezes a gente faz anos de terapia e não traz. Às vezes, por conta dessas 3 perguntinhas que eu faço na avaliação do primeiro contato com a pessoa, ela já traz coisas que ela fala, nossa, eu já tô há meses na terapia, nunca falei isso. Em 10, 20 minutos a gente já traz. Mas também tem o ser humano boicota, né? A gente, às vezes a gente boicota até a terapia também, né? Então, às vezes, por isso que tem que você vai falar pra terapeuta que ela nem vai saber quem você Exato. Né? Lá não tem como fugir. Porque a pergunta é certa. Lá, e o corpo, ele é tão danado, eu falo, que ele já é um fofoqueiro, que ele começa antes a dar sinal. Ele tem a linguagem dele, né? E aí você não tem como fugir, porque, poxa, se tá doendo a lombar, você tá vivendo uma contradição. Algo não tá alinhado, né? Entre o seu ser... o ter, o fazer, né? Então, assim, tem desalinhamento. Então, por isso que é bioalinhamento, né? Porque, assim, qual o desalinhamento, né? Entre os seres, isso tem outras medicinas que falam muito mais em outros corpos. A gente não. Assim, tirar a pessoa desse alerta, onde ela não entende que esse trauma dissociou ela, separou ela de quem ela era, e ela começa a viver na adaptação, como se fosse um trauma físico, né? E o trauma emocional, ela começa a viver a partir desse trauma. Então, muitas vezes ela vive com medo, ela vive ansiosa,
ela vive na constipação dela, ela não sabe o que é ter um corpo leve, um viver sem dor, né? Então... O que não é comum, gente, né? Não. Não é normal você viver com a dor e tudo. Nossa, sensacional. E você vai falando, eu tô aqui, ó, refletindo. E ainda a gente toma contato com pessoas que, não, vai melhorar, né? Vai melhorar. Vou tomar um chazinho e vai melhorar. Vou pôr embaixo do tapete e vai melhorar. Uma hora, lá atrás, você vai ter... Lá na frente, a pessoa tem um Alzheimer. O que ela deixou tanto no tapete que essa bola de neve cresceu de um jeito, né? Infelizmente, e que não deu nem tempo dela... correr atrás, né, para melhorar. Então, o ser humano, infelizmente, ainda precisa da doença para dar o start. E muitas vezes, nem a partir da doença dá o start. Às vezes a gente fala, aquela velha ditada, a gente só aprende na dor e tem alguns que nem no na amor dor ou na vão. dor? Na dor, isso mesmo. Ô, doutora, quais são os sinais que mostram que o corpo e a mente estão perdendo esse equilíbrio? Isso é importante. Eu acho que é normalizar a dor. Então, a dor já é um baita sinal. A falta de sono. Então, hoje em dia, na pandemia, né? Talvez antes eu já percebi esse movimento da saúde mental, né? As pessoas muito ansiosas, exaustas. As mulheres, principalmente, são as que mais têm doenças do sistema nervoso físico também, né? Porque o sistema nervoso leva ao físico. Então, elas não se percebendo nessas multitarefas, né? Que dá conta de tudo. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que tinham filhas que precisaram, convulsionavam. Então, imagina uma mãe que vê um filho convulsionando, ela ali já é um alerta. Uhum. Então, dali pra frente, como ela vive com medo, em alerta o tempo inteiro, porque toda hora pode acontecer alguma coisa. E hoje em dia, a filha às vezes equilibrou, tá tomando até o canabidiol, que é a base de, né, um medicamento à base de cannabis, diminuiu as convulsões. E ela poderia já começar a ter uma vida melhor, porque a filha já tá com 20 e tantos anos na faculdade e tal. Mas ela fica com aquele estado de alerta. Ela nem percebe. Se ela não chegar num profissional que olha ela dessa forma integral... E também se ela aceita, né, ouvir e tratar a partir disso. Porque tem gente também que não tá afim. Não quer tocar naquilo, né? Então, tá tudo bem. Mas ela está em alerta. E pode ir para uma cirurgia de coluna, ela pode chegar num burnout, ela pode ter um infarto, pode... N situações onde o seu corpo, com aquela inteligência natural... vai tentar de tudo para esse corpo entrar em equilíbrio de novo, que a gente chama da homeostase, autorregulação, autocura. A gente já tem isso. Agora, por que não a gente está entrando nesse estado, né? Então, muitas vezes a pessoa acha, não, sou ansiosa. Não, você está. Você não precisa ficar. Não é. Né? Então, ansiosa, falta de sono, excesso de doce, que é a cocaína para o cérebro dos ansiosos. Muitas vezes para anestesiar a dor emocional da alma, né? Uhum. E a falta mesmo, o sedentarismo, a procrastinação é um ótimo momento. É um ótimo momento para a gente falar que a pessoa está escondendo para ela não olhar o que ela precisa melhorar, ou que também ali tem uma dor e ela não quer olhar, e um vazio muito grande, né? Ou um problema, o elefante branco na sala, então, né? Esses são então, como sinais. é você com o elefante branco na sala, né? De repente, um filho que tem dias contados, muita gente vive isso, né? E é com filho, né? Então, muitas vezes com a mãe já é difícil, né? Mas talvez mais com o filho. Mas, assim, como é viver o hoje, o agora, o presente, com esse filho ainda aqui comigo? O que eu posso, né, me potencializar? O que eu posso ainda aproveitar? Então, assim, olhar o lado otimista da vida, né? Tem um livro, Mind, Body, Self, que ele traz qual o melhor ponto para a longevidade, se você fosse perguntar. É o otimismo. Então, nós, profissionais da área da saúde, se o paciente não chega, a pessoa chega pra gente, a gente não consegue encorajá-la para a vida, a fazer um movimento que ela não faz porque é sedentária, a dormir melhor porque ela não está dormindo, a comer melhor porque ela não está comendo, a gente está orientando. Não quer dizer que vai acontecer, porque a autorresponsabilidade é de cada um. Mas a gente está tentando falar para ela, aumentar a reserva de saúde para que no momento onde ela passe um hiperestresse, ela esteja melhor preparada para poder passar por aquilo. Porque o corpo vai ter a inteligência de autocorrigir. Mas a gente precisa dar os recursos para isso. Acho que é muito isso.
E quais são os hábitos simples que podem ajudar a prevenir? Você já falou um pouco nisso e a gente sempre bate naquela academia, a alimentação, mas deve ter outros hábitos simples que a gente consiga. Eu me considero hoje, com 20 anos de profissão, muito detalhista. Porque até a academia eu vou querer saber o quê? Olha, tá porque vendo? falta o quê? A pessoa vai para musculação, faz ali e vai embora. Tá? E a mobilidade, a respiração, a flexibilidade, de repente um estímulo diferente para aquele corpo que você ainda não tenha dado. Então, sou um pouquinho chata em relação a isso, mas pego no pé. Mas fazendo um teste para o sistema nervoso, que acho que é muito da saúde mental a gente perceber isso, antigamente eu achava que se a pessoa tivesse passado um trauma muito forte, aquelas feridas emocionais que a psicologia traz muito, né? O abandono, a rejeição, a humilhação, um abuso mesmo, que era um trauma muito grande. E que ela não ia ter uma saúde ou uma imunidade boa, né? E que ela não regulasse tão rápido para aquela autocura, onde eu citei, que é a homeostase. Então, a partir desses testes, a gente viu que pessoas que passaram por esses traumas, se elas têm um sono bom, então o sono ganha assim, campeão de audiência. Sono é prioridade. Então, se a pessoa chega na clínica com uma dor, tá travada, como você dorme? Se você não dorme bem, nada feito. Porque já não está... O sono quer dizer o quê? Sono reparador. Então, ele te repara. Você cresce, você emagrece dormindo, você aprende mais. Então, tem muitas coisas durante o sono. Que ela fala, quer viver mais? Durma. Exatamente. Quer viver? Durma. E mesmo a criança, às vezes, nasceu, tá lá dormindo, né? Eu lembro que minha avó falava... Não se preocupe, ela está alimentada. Porque o sono é a melhor nutrição. Exato. E, de fato, cresceu super ótima. Mas, assim, então, o sono é o campeão de audiência. Depois vem o movimento, a alimentação e o gerenciamento e o manejo desse estresse. Então, hoje em dia, a gente conhece o mindfulness, que é a atenção plena, a meditação, não quer meditar, respira. Então, assim, a gente tem que... A comunicação com o nosso interno é a respiração. Então, apoiar bem os pés no chão, perceber seu corpo, respirar, para você conhecer quem é você por dentro. Então, aumentando essa consciência corporal. Eu sou fisioterapeuta, então o fisioterapeuta tem muito isso, né? De trazer essa consciência do corpo para a pessoa, porque a gente é muito chata, né? De ficar falando sobre o corpo, explicando o que a gente está fazendo. Então, a pessoa se autoconhece. E fala de sono. O sono induzido... Também ok? Você diz induzido por medicação? Assim, medicação? Não. Pois é, porque tem pessoas que têm dificuldade e como é que vai desenvolver isso? Eu acho que por uma questão aguda, você passou, de repente, sei lá, uma perda muito grande, sei lá, foi despedido, enfim, tá muito difícil lidar com aquela dor e a pessoa, o médico, né, num primeiro momento te anestesia. Então, eu recebo muitos pacientes assim que já vem. Mas como eu recebo pessoas com dor, então dor cervical, dor de cabeça, dor lombar, a gente sabe que potencializa com o uso de medicação, principalmente para ansiedade, para dormir, para depressão. Então, assim, como eu vou viver sem isso? Então, a gente vai fazendo um programa junto ao médico. Tem médicos que participam, tem médicos que não participam. Então, a gente vai tentando usar o canabidiol, que é o óleo à base de cannabis. Por quê? Ele está lidando com aquela homeostase. Ele vai agir no nosso sistema endocannabinoide, que é esse sistema de autorregulação e autocura, que já é uma inteligência natural. No outro episódio, a gente falava que todos os nossos endocannabinoides estão no líquor. O líquor é aquele líquido que desce na nossa medula e que vai para todos os nervinhos. E ele vem carregado com várias informações. Então, o cannabis vai agir aumentando esses endocannabinoides. Porque a pessoa vai para uma sessão de bioalinhamento, osteopatia, a gente vai liberar tudo isso. Só que, a partir da primeira brecada e fechada, que a pessoa xingou, já estressou, ali já foi interrompido esse sistema. Então, ele é muito sob demanda de um bom estilo de vida. Então, se a pessoa dorme bem, suplementa bem, se movimenta, gerencia bem o estresse, faz a meditação. Então, tudo isso faz contribuir, mas não é o tempo inteiro. Então, não é o tempo inteiro que a gente está leve e feliz. Não. Então, é legal porque, assim, a medicação, ela anestesia naquele primeiro momento agudo, ok. Mas para um uso crônico, ela já vai trazendo outros malefícios. Inclusive, se você colocar um reloginho do sono, você vai perceber que os gráficos estão muito ruins. A hora que você começa a desmamar ou trazer junto, e a gente dá 1 hora de diferença, enfim, a gente vai manejar
legal esse tratamento, você vai usar o relógio e a gente vai tendo essa informação que vai melhorando. Até o momento que você é livre daquele remédio e começa um tratamento à base de cannabis medicinal e que hoje no mundo, né, estamos 60 anos aqui no Brasil atrasado, mas que no mundo a gente vê um movimento muito melhor disso. Porque morreu muita gente à base de opioides, né? Sim. E agora você toma o frasco inteiro, tá super seguro, porque você vai ficar com sono, mas Aliás, então ele melhora o foco, melhora a motivação, um monte de coisa. É necessário até falar mais sobre isso também, exato. né? E assim, como ele é coadjuvante. Então, às vezes a pessoa, a amiga me falou que você prescreve. Não, você tem que vir, a gente vai fazer osteopatia, vai fazer avaliação, do bioalinhamento. E aí, um diagnóstico eu preciso liberar o seu corpo para a entrada dessa medicação. Porque, assim, você já está com medicações tão fortes. Às vezes eu recebia pessoas com 17 medicamentos. Um senhor de idade, eu nem sei quantos. Ela me mostra uma lista que eu nem contei. Mas, assim, é aquele cheiro da boca, né? A litose de fígado, né? Então, e mesmo assim, ainda convulsionando, né? Quer dizer, o que essas medicações estão fazendo? Às vezes a gente prescreve um pouquinho, a pessoa já para de convulsionar. Então, assim... Olha, Tanto é que ele está na mão de fisioterapeuta aqui no Brasil, de dentista, mas veterinário ainda tem que e médico. E às vezes o próprio médico é preconceito. Ainda. Então, ainda tem porque não estudou, mas se você vai estudar, tem muita coisa legal. E, assim... Você tinha perguntado dos hábitos, eu ainda falo, a reserva do sistema nervoso, ela é tão rica, e eu falo para todos os meus pacientes isso. Gente, assim, a osteopatia tem o seu valor, claro, né, a gente estuda muito, você está sempre falando de um profissional de anos de estrada. Porém, você acha que o nosso engenheiro maior, nosso criador, ia colocar tanta dificuldade na nossa vida? Então, assim, medicamentos naturais, gente, é o sol. É o movimento, é o sono, é a água, é rir, é dançar, é a própria relação, né? Amorosa, um vínculo seguro. Isso tudo libera. E a gente fala muito a questão aqui de privilégios de quem consegue financeiramente. Isso não custa. Não custa. Mas isso não custa. Infelizmente, a vida moderna é da periferia à classe A. Então, assim, se a gente, né, tem uma parte que a gente estuda, que eu amo, né? Porque eu acredito muito na parte espiritual. Me considero uma pessoa muito espiritualizada e percebo que há uma medicina ancestral, né? Se você pega qualquer livro sagrado, você vê que eles tinham o jejum, eles tinham a astronomia, eles olhavam para o céu, eles ficavam horas ali sabendo se vai vir o verão, se vai... Não tinha nome, né? Mas sabia que ia virar o tempo, o quanto era difícil comer a carne, o quanto não tinha excessos, porque não tinha a indústria para produzir tanta alimentação e muito, né, comida lixo, que a gente fala. O mar ali, o próprio mindfulness, né, a atenção plena que eles faziam, o próprio contato direto, né, com a família. Hoje até a gente fala no lugar onde começou a osteopatia, que é Missouri, lá nos Estados Unidos, ainda há comunidades de uma região, não é uma seita, como eu vou falar? É como se fosse uma comunidade mesmo, eles chamam Amish. Então, eles não se deram conta ainda, não querem. Acho que eu já ouvi falar. Provavelmente. Se você vê os filmes, exato, né? Sim, eles não aderiram à vida moderna. Então, eles não querem a eletricidade, eles cultuam ainda fazer sua própria roupa, sua própria comida, roça e tudo. Só que, ao mesmo tempo, à noite, quando vão chegando, são católicos, na grande maioria, eles vão chegando, você vê uma família que está conversando, você vê uma família que está jogando cartas, um jogo, que está cantando os cânticos da igreja. Então, você vê a instituição família conservada. Então, será que isso também não é uma reserva de saúde? Né? Então, assim, é o quanto a gente precisa resgatar alguns coisas hábitos que a gente esqueceu. Então, tudo isso são sinais, hábitos simples que não custa e que a gente potencializam sua saúde. Exato. Então, você fica com uma imunidade muito maior. Então, eu dou muita risada daquelas coisas da pandemia que para aumentar a imunidade, gente, não, já estava tudo ruim. Né? Porque a saúde mental já estava esquisita. Já estava bem ruim. E bem antes dela. Então, já entramos esquisitas. Então, não é isso. O vínculo seguro com o próprio ser humano também é extremamente importante. Já é um hábito simples, né?
Ô, doutora, para finalizar, e para quem quer começar a cuidar da saúde, que todo mundo quer, mas o difícil é manter. Você pode até startar, mas o problema é manter, né? De forma mais integral e até por onde começar. Eu falo que esse caminho é dos privilegiados, porque, assim, primeiro você tem que ter um nível de consciência para isso, né? Não importa de onde você venha, mas acredito que, assim, pelo menos você precisa desenvolver um senso crítico para não falar amém para tudo, né? Eu sou muito a favor da tecnologia, adoro, né? O que tiver que potencializar minha saúde, eu também vou querer. Mas, assim, observar o todo, num sentido assim, as coisas simples da vida mesmo, né? Se eu tô correndo muito, se eu tenho que dar conta de muita coisa, se eu tô com alguma dor, algum anseio, alguma angústia, algum peito apertado, algo tá errado, né? Então, eu preciso ter esse senso crítico comigo mesmo, para poder achar esse profissional que vai te olhar como um todo. Então, assim, é realmente desenvolver essa autoconsciência, né, esse autoconhecimento, dizer assim, a dor, para todo mundo pode doer, mas o caminho é tanto de liberdade, né, quando eu não falo não só de liberdade física, mas uma liberdade de, poxa, a vida é bacana, né, vale a pena viver. Com certeza, e a gente tem que resgatar esses hábitos simples. Devolver a vida, né. Ai, obrigada, viu, é tão gostoso esse bate-papo, né, e tão importante, mas às vezes a pessoa fala assim, hoje no mundo, assim, a gente pensa assim, a mulher quer ser Mulher Maravilha, quer dar conta de tudo, quer fazer, e não para se autoavaliar. Exato. E normaliza um sintoma, normaliza a falta de estar com a família, normaliza tudo. Exato, eu acho que a gente não pode, eu acho, assim, eu sempre acreditei nisso, né, falo que eu sou a médica da família, mas assim, devolver mesmo esse conceito de família, de olhar para o outro com um pouquinho mais de empatia, de escutar mais a pessoa que está do seu lado, às vezes no trabalho, em qualquer outro lugar, porque aquela pessoa provavelmente está precisando. Todo mundo, quem nunca, né? Doutora Andréia, obrigada por voltar ao Você Pode e mostrar que o corpo e mente caminham juntos. Esperamos que essa conversa incentive mais pessoas a olharem para a própria saúde de forma completa. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com quem também pode se beneficiar dessa reflexão e até o próximo Você Pode.